paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, quero meditar na palavra de Deus juntamente com vocês, mas antes da gente dar uma meditada aqui na palavra de Deus, quero que, se for possível, você inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha, o seu gostei, nos ajuda o nosso canal a crescer. Que desde já que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar com você através dessa palavra que a gente vai meditar nesse exato momento. Aqui no livro de Jonas capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, longe da presença do Senhor. Observamos aqui na palavra de Deus, irmãos, que o Senhor chamou Jonas para uma grande responsabilidade. O Senhor chamou Jonas para uma tarefa extraordinária. Mas observa que o Senhor disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A Bíblia diz que Jonas se levantou, mas para fugir daquilo que o Senhor tinha ordenado para ele fazer. Observamos que Jonas aqui, ele era um profeta, ele era um homem a qual foi escolhido por Deus para levar a sua palavra, para anunciar a sua palavra. Observamos aqui na palavra de Deus que Jonas ele tinha um chamado. E esse chamado era para profetizar, pregar sobre arrependimento daquele povo, na ocasião ali, que era o povo de Nínive. O Senhor disse para ele: vai até a Nínive, clama contra aquele povo. Mas Jonas, se você for estudar profunda a história, observamos que Jonas ele não queria ir. Por quê? Porque aquele povo era um povo sanguinário, era um povo ruim, coração ruim, matava muita gente, fazia muitas coisas terríveis, a qual deixava o ser humano, as pessoas ao redor das nações, que moravam perto das suas grandes cidades, as pessoas ficavam pasmas das coisas terríveis que aquela nação fazia. Mas o Senhor tinha um projeto de salvação para aquele povo. O Senhor tinha um projeto de salvação para aquela nação. E o Senhor disse para Jonas: Jonas, vai e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E quando o Senhor chama a cada um de nós para fazer o seu querer, a sua vontade, observamos que o querer de Deus, o efetuar de Deus em nossas vidas, que tem que prevalecer. Por quê? Porque uma vez que você é chamado por Deus, uma vez que você foi escolhido por Deus como profeta de Deus, para levar a palavra de Deus, você não pode fugir. Você não pode simplesmente abandonar o barco, porque você não quer pregar em determinados lugares. Talvez você se encontre nessa situação. O Senhor te chamou, te escolheu como profeta, como pregoeiro da palavra de Deus, mas você se acovardou, você não se dispôs a pregar aquilo que o Senhor ordenou você pregar, você não se dispôs para fazer aquilo que o Senhor te ordenou você fazer. Mas o Senhor sempre nos dá chance, o Senhor sempre fala através de alguém que é necessário de nós obedecer a sua palavra, que é necessário nós levar a sua palavra. E observamos que aqui na situação dele, a situação dele é uma situação difícil, porque ele sabia que aquele povo era um povo difícil, era um povo complicado, era um povo ruim, e na realidade dele queria que Deus matasse aquele povo. Mas observa que quando ele desceu até a Jope, ele pagou a passagem e foi pro porão do navio. Foi dormir, foi descansar, tentando fugir de Deus, tentando fugir do Senhor.
Mas ninguém pode fugir do Senhor. Aonde você for, Deus vai te estar contemplando, Deus vai estar te vendo, Deus vai estar te analisando. Quantos de nós temos fugido? Quantos de nós temos entrado no porão e se escondendo do Senhor? Por quê? Porque achamos que não deveríamos pregar em determinados lugares. Mas o Senhor chamou eu, chamou você, chamou a cada um de nós para levar a palavra, anunciar a palavra de Deus. E Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então, se você tem um chamado por Deus e você está escondido no porão, está ali se acovardando de pregar a palavra, talvez achando que aquela nação, aquele lugar ou aquela pessoa não é digna de salvação. Pelo contrário, o Senhor veio para salvar aquele que está perdido. Jesus veio para salvar o perdido pecador. Então Deus chamou você para esse propósito. Deus chamou você para fazer a diferença. E qual é a diferença? Pregar a palavra. Não é só pregar a palavra de Deus onde você acha que tem que ser. Não é só pregar a palavra de Deus na igreja, nos grandes templos, não. Deus chamou você para fazer o ID de Cristo aonde Deus te enviar. Porque uma vez que você fez um propósito com Deus, você fez o propósito de fazer aquilo que o Senhor te chamou. E você sabe o peso da responsabilidade. Você sabe que o Senhor tem te chamado para fazer a diferença. Não adianta você fugir, não adianta você se esconder. Deus já chamou você para fazer aquilo que o Senhor te ordenou. Observamos aqui na palavra de Deus que Jonas, ele entra no barco, desce até o porão e vai dormir. Vai descansar. Na sua mente, talvez achando que poderia fugir de Deus. Mas a Bíblia diz que veio um grande mar, uma grande tempestade, uma tempestade tão grande que os marinheiros, os tripulantes começaram a ficar preocupados porque eles nunca tinham visto aquilo e naquele momento o desespero estava tomando conta. Algumas cargas foram lançadas no mar para ver se aliviasse, para ver se o barco não ia afundar. Mas de repente, todo mundo no desespero, Jonas descansando. Todo mundo preocupado, Jonas dormindo no porão. A tempestade veio, a coisa ficou difícil, mas Jonas estava lá descansando no porão. A Bíblia diz que alguém chega até a Jonas e fala: desperta tu que dorme. Olha a tempestade, olha as coisas que estão acontecendo e você está aí dormindo, você está aí descansando. Desperta. A Bíblia diz que ele despertou e agora foi lançada a sorte. E lançaram-se a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E ali Jonas teve que declarar toda a verdade. Ele teve que falar: olha, eu sirvo a Deus. Eu tenho a Deus dos céus e da terra. E por causa de mim veio essa grande tempestade. Mas se vocês me lançarem no mar, a tempestade vai parar, o mal vai cessar. E a Bíblia diz que pegaram Jonas e lançaram Jonas no mar. E um grande peixe tragou a sua vida. Um grande peixe engoliu Jonas. Mas observamos na palavra de Deus que naquele momento ali foi um tratar de Deus para com a vida de Jonas. Naquele momento ali foi o agir de Deus para com a sua vida. Porque quando a gente não quer obedecer, quando a gente não quer ouvir aquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós, quando a gente não quer levar a palavra de Deus, a qual Deus nos chamou, Deus, ele cria situações para a gente se aproximar dele. Deus, ele cria situações para que a gente possa estar diante dele, servindo a ele com verdade. A Bíblia diz que veio uma grande tempestade. Depois da tempestade, uma grande baleia, um grande peixe, tragou a vida de Jonas.
Por quê? Porque não queria obedecer. Não queria atentar para a voz do Senhor. A Bíblia diz que lá no grande peixe, Jonas, ele clamou ao Senhor. Ele buscou o Senhor. Ele pediu socorro ao Senhor. Ele pediu ajuda ao Senhor. E ali ele falou: Deus, tenha misericórdia de mim. Me tira desse lugar. Me tira dessa situação que eu estou aqui nesse grande peixe. Ficou um dia, ficou 2 dias, ficou 3 dias naquele lugar. Na escuridão, no grande peixe, na profundeza do oceano. Tudo porque não queria levar a palavra. Não queria pregar para aquele povo de Nínive. Quero deixar aqui um conselho, um recado. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Aquilo que Deus ordenou você praticar, pratica. Deus chamou para uma grande obra, então faça essa obra. Deus chamou para você para fazer a diferença, então faz a diferença. Por quê? Porque quem te chamou foi Deus. E se Deus te chamou, não temas. Se Deus te chamou, vai. Porque a obra é dele. A obra é do Senhor. A sua vida pertence a Ele. Então, uma vez que o Senhor te chamou para levar essa palavra de Deus, você não pode recuar, você não pode se afastar, você não pode fugir da sua chamada. Não foge da responsabilidade. Porque você foi escolhido por Deus. E uma vez escolhido, você foi vocacionado para levar a palavra de Deus e falar daquilo que o Senhor ordenou você falar. Fica aqui esta palavra de Deus para o seu coração. Medite nela. É uma pequena meditação da palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ajuda, que Deus surpreenda você com bênçãos extraordinárias, com milagres extraordinários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.